Pegando. Pronto, agora já estamos no ar. Beleza? Então, pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Primeiramente, queria agradecer a vocês aí por estarem presentes na nossa primeira live, a primeira live do Projeto Lizar. Estamos aqui como convidados aí, o Evandro Peixoto e a Manuela Merotti. Depois eles vão se apresentar e vão contar um pouquinho da história deles. Mas, primeiramente, falando, eu conheci o Evandro e a Manuela num evento de pré-incubação que a gente está participando, junto à Fomenta Vale, uma empresa que trabalha com incubação aí da região de São Paulo, E a gente teve essa experiência de contactar ele, de trabalhar com a mentoria, O Evandro trabalhou paralelamente aí com mentoria com o nosso projeto, esse projeto que está sendo apresentado para vocês aí, na sequência, e ele foi convidado aí, aceitou esse desafio de começar com a gente um trabalho que é um dos pontos que a Lizar vai desenvolver, que é trabalhar muito a questão de conceito e educação, focado na área de logística reversa, ensino maker, criatividade, E essas questões todas a gente vai tratar aí no decorrer dos próximos meses, A gente está abrindo aí hoje num dia especial, dia 14/10 é o Dia Internacional da Coleta de Lixo Eletrônico, O Brasil hoje é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina, Ele produz 5 vezes mais que o segundo colocado, que é a Argentina, e hoje, em média, é estimado que cada indivíduo produz em torno de 10,3 quilos de resíduo eletrônico por ano, E isso tudo aí ainda não tem rumo, as pessoas não sabem o que fazer, terminam descartando isso de forma equivocada, e a gente vai trazer um pouco aqui, falar sobre como isso se desdobra, como isso acontece, e onde é que entra a questão do make, onde é que entra a criatividade, porque uma boa parte disso que é hoje descartado, com certeza poderia ser reutilizado e ter uma nova versão aí, dentro da sala de aula, dentro de casa, e aí ser trocado aí com os colegas, com os vizinhos e outras pessoas aí em geral, beleza? Então, Evandro, Manuela, é com vocês, tá? Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente e vamos lá, a palavra está com vocês. Valeu, gente. Obrigado. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite. É uma honra aí estar colaborando com o projeto. A gente sempre acredita aí em soluções que possam realmente apoiar e trazer benefícios para o ecossistema. Eu vejo aí no projeto Lizar aí como mentor um grande potencial. Por isso que eu aceitei aí também o convite para estar palestrando hoje, fazendo essa live junto com vocês, e trouxe aqui a minha filha Manuela. Oi, tudo bem, gente? E a gente vai contar um pouquinho da nossa história e aonde que as coisas se relacionam, Então, contando um pouquinho da gente, meu nome é Evandro, eu sou formado em tecnologia com MBA em marketing digital, trabalho numa grande empresa, sou mentor também da Fomenta Vale, trabalhei muito tempo com desenvolvimento, com banco de dados, sou um entusiasta aí do movimento maker, gosto muito de tecnologia, soluções disruptivas, inovação. Infelizmente, aí com essa pandemia, a gente não tem mais conseguido ir nos eventos presenciais, mas também entendemos aí que é uma forma aí da gente se adaptar, e com as lives é uma maneira aí que a gente passa um pouco do nosso conhecimento e, enfim, incentiva outros pais, outras pessoas a fazerem algum trabalho dentro de casa. Hoje a gente vai focar um pouco em educação maker e falar um pouco da minha história e da história da Manuela. E o meu nome é Manuela. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu tenho 12 anos, vou quase fazer 13 em dezembro, só para complementar aqui.
eu já fiz muitas coisas, uma delas foi palestrar, já participei de vários eventos e eu sou criativista maker e faço parte do Women in Blockchain no Brasil. Essa é a minha família, é eu, o meu pai, o meu irmão, que está estudando em economia em Minas, e a minha cachorrinha. Onde tudo começou. Meu pai, ele fazia vários hackathons, ele começou a ir em vários hackathons, e aí teve um, perto do meu aniversário, que ele pediu para eu ir junto. Eu levei um monte de coisa, eu não sabia o que eu ia usar, e aí a gente chegou lá, eu estava super ansiosa, e aí a gente fez um grupo, e a gente criou o Caça-Herói, que é um brinquedo social. Ele é utilizado coisas muito baratinhas, porque a gente queria fazer um produto, um brinquedo para crianças, para o Natal. E aí, então, a gente usava coisas muito baratas para todas as crianças poderem usar, mas principalmente pessoas de comunidade carente poderem usar também. E por isso a gente usou elastiquinho, EVA, palitinho de sorvete, e é um brinquedo 3 em 1. É um cara a cara, um jogo da memória e um contador de história, onde você pega 2 personagens, ou quantos você quiser, e vai narrando uma história do seu jeito. A gente teve a ideia de... a gente teve essa ideia... Pode continuar. A gente teve, na verdade, foi o seguinte, né? Eu levei a Manuela para esse hackathon, não era para ela participar, ela foi mais para me acompanhar, porque era uma competição que iria ter num sábado, e aí a gente ali do lado, naquela fase de pensar a solução, né? Hackathon é uma competição de tecnologia, e esse aqui tinha um cunho um pouco diferente, era trabalhar a ideia de brinquedo, e a utilização também de materiais recicláveis, né? Então, você tinha que desenvolver ideias com materiais baratos e que pudesse ter ali um aspecto educacional ou pudesse gerar ali de alguma maneira, algo positivo. A Manuela deu a ideia de fazer esse brinquedo, né? Que é esse brinquedo que está na tela aqui. A gente tem um aqui que é o Caça-Herói. E ele pudesse ser replicado em outras comunidades, em comunidades carentes, ou até mesmo por outras crianças que não tivessem acesso a ter um brinquedo, mas que ali, de alguma maneira, engajando ali a família, os pais ou os professores, ter o momento ali, ter a oportunidade de fazer seu próprio brinquedo. Um dos pontos, eu acho que o brinquedo tem de interessante, é exercer a criatividade da criança. Porque os palitinhos, na verdade, eles são jogos, mas que, de alguma maneira, a criança iria pintar e desenvolver ali os próprios personagens. E uma das ideias que a gente trabalhou também, né, era, além do brinquedo, né, era como que eu poderia replicar isso em ONGs ou empresas, né? Então, uma das ideias que a gente acabou trabalhando, acho que aí a Manuela pode explicar. As nossas ideias eram que, como ele já havia falado, que todo mundo pudesse replicar. Então, uma das nossas ideias é que estaria num site o passo a passo e os materiais, onde alguém pudesse replicar em casa. Também tivemos a ideia de este brinquedo ser doado em ONGs e certas empresas pegarem o brinquedo, onde elas iam distribuir para os seus funcionários e eles iam replicar em casa com as suas crianças, deixando um lugar mais afetivo. Isso? E aí esse brinquedo acabou, como era uma competição, a gente acabou ganhando, junto com a equipe, e que para a gente ali foi uma grande surpresa. A Manuela acabou recebendo o convite para fazer uma palestra na Campus Party, para ela poder falar um pouco de como ela desenvolveu, como que a equipe trabalhou,
E acho que isso foi muito interessante. Aí eu vou dar aqui abrir um parênteses como pai, né? Às vezes a gente, como pai, não acredita muito no potencial do filho, né? Eu levei a Manuela bem despretensiosamente e ali ela deu uma ideia e a ideia acabou ganhando e essa ideia acabou levando aí ela para a Campus Party, a convite aí na época, quem fez o convite foi o Thales, ele é o responsável por toda a parte que faz os convites, que engajam as comunidades. E aí, para mim, assim, eu fiquei surpreso. E ele também eu tinha acabado de conhecer num outro evento. Então, os eventos, assim, eu curto bastante evento e acho que os eventos são importantes. Eu tive a sorte de poder levar a Manuela nesses eventos, então acaba sendo uma coisa ali meio em família. Eu me sinto extremamente realizado quando vejo ela palestrando, ou quando faço uma palestra sozinho, ou quando a gente faz uma palestra junto, ou mesmo quando a gente participa de um evento. Junto com o brinquedo, antes disso, a Manuela já fazia algumas outras coisas. Eu, com 6 anos, eu comecei a pintar e aí eu tentei achar cursos de pintura, porque eu adorava pintar quadros. A história por trás de todos os quadros que eu pintei em cerca de 50 quadros, foi que eu queria começar a pintar. E aí o meu pai comprou guache. Só que eu queria as tintas, né, de tela, aquelas bem bonitas. Eu queria aquelas, as acrílicas. E meu pai não quis me dar porque era caro. E aí ele falou, se você pintar muitos quadros, eu te dou. Acho que eu cumpri o desafio. Aqui a gente pode ver, eu tentei replicar este desenho, fui eu que desenhei, também desenhei o gato Félix, e também tem muito mais de onde esses vieram. Porém, eu dei na minha primeira palestra. Ficou acho que somente o gato Félix, que está aqui em cima, aqui, ó, na estante aqui atrás. Ficaram esses 3 quadros, são os que nós temos. E o restante, na primeira palestra aí da Campus Party que a Manuela fez, ela deu, sorteou de brinde, assim, para nossa surpresa. A gente achou que não iriam muitas pessoas na palestra, porque era tarde, né, sua palestra? Né? Era bem tarde. E aí, quantas pessoas apareceram? Bom, apareceram cerca de 200 pessoas. E aí, o meu pai, ele ficou com medo de eu falar só 10 minutos. E eu falei 1h30, até a 1h da manhã. Fiquei com a minha palestra. Também depois eu fui com a minha avó, minha bisa, na verdade, vó do meu pai. E ela fez palestra e acampou com a gente. Aqui também são outras palestras que eu já fiz. Eu abri uma comunidade na Campus Party. Eu tenho isso aqui até hoje. Eu conheci muitas pessoas. Pode falar. A gente sempre que vai nos eventos aqui já tem algumas fotos de Brasília, né? Aqui foi a pessoa que... aqui é o Thales foi quem levou a Manuela para campus, e eu tinha conhecido ele num evento anterior. E é muito bacana, assim, que as pessoas às vezes falam, mas como que eu chego até um evento desse? A gente precisa ir, precisa conhecer, precisa se enturmar, precisa se doar, e aí as coisas eu acho que elas vão acontecendo. Uma coisa é sequência da outra. Você planta uma semente, aí rega, ela cresce, e aí em algum momento você vai colher frutos dessa semente, né, que você plantou. Depois de São Paulo e Brasília, né, aí a Manuela acabou sendo convidada também para outros eventos, e aí a gente acabou indo para a IBM, para a Microsoft, Bradesco, TDC, Human Blockchain, RodSec e tantos outros aí. Aí a Manuela começou a falar um pouco de inovação, de blockchain, e ela sempre gostou muito dessa cultura maker, então a gente sempre
curtiam muito fazer essas coisas em casa. Então, nessa fase de pandemia, a gente tem feito, acho que, bastante outras coisas diferentes que a gente vai estar mostrando aqui, mas um dos projetos que a Manuela já fez aqui comigo foi... Pode passar. Foi essa luminária. Ela na verdade, ela está aqui atrás. Ela é uma luminária toda cortada no laser, e ela tem uma programação numa plataforma. Vamos falar que como se fosse um kit de programação de eletrônica. É uma plataforma chamada Arduino, que você desenvolve alguns projetos de eletrônica. Ele na verdade, é um microcontrolador, e aí você consegue programar ali e desenvolver vários projetos de eletrônica. E essa luminária aí eu tinha desenvolvido com alguns amigos de um outro trabalho que eu estava, e sobrou alguns kits. E aí um dia eu falei para a Manuela, vamos montar um kit aqui. A gente começou a montar esse kit, e ele na verdade acende em 3 tons com toque. Então, quando você dá um toque embaixo dessa luminária, ele, além de fazer um som do jogo do Mario, ele acende numa intensidade, e que eu acho assim bem bacana. Ali tem bastante, tem que soldar, tem que colar, tem que montar, tem que programar, tem bastante coisa nesse projeto aí que é bacana fazer, e o resultado é bem legal. Depois a gente começou a se envolver um pouco mais com blockchain, e aí a Manuela foi convidada para explicar blockchain. E aí ela fez esse joguinho, um jogo onde, de maneira bem didática, ela explicava para as pessoas como que é o funcionamento do blockchain, da cadeia de blocos, onde um tem que respeitar no jogo ali, um teria que respeitar a hierarquia do outro, e se em algum momento alguém tentasse trapacear, como existia ali um consenso, como é no blockchain, né? O blockchain é a tecnologia hoje usada principalmente no Bitcoin, mas é uma tecnologia que pode ser usada para outras várias soluções. E aí ela, com um simples joguinho ali, a gente tentou trazer essa dinâmica, e depois acabamos, tem aqui do lado, presta só um pouquinho, aqui a Manuela no RodSec, depois na USP, no TDC, levando a ideia na verdade foi no TDC e no RodSec e na USP, levando a ideia de como é o funcionamento do blockchain. E 2 anos atrás também nós fizemos uma oficina para criança, eu, a Manuela e a Liliane Thier, do Homem Blockchain, falando sobre o conceito do blockchain e as questões do dinheiro no futuro. Então era bem legal que a gente estava tentando mostrar um pouco dessa tecnologia e explicar de forma muito didática, porque a gente entende também que não é fácil, assim, é uma coisa que é muito nova, né? E as pessoas estão tentando entender o funcionamento. Então a gente introduziu essas palestras e oficinas mais voltadas para o público mais novo e mais infantil, e até tinham bastante professores. Bom, infelizmente esse ano a gente entrou de pandemia, e a gente começou a fazer muitas coisas. Algumas delas foram essas: eu pintei as minhas paredes. Passar aqui. Eu pintei, na verdade, só tem uma parede no meu quarto que não está pintada. Eu pintei quase todas, eu fiz pelo menos alguma coisa nas minhas paredes. Fiz um painel de fotos, eu fiz um painel de fotos, eu fiz nessa parede aqui, eu não tirei foto ainda, mas eu coloquei nuvens, ainda fiz um painel de fotos. Também aprendi a fazer pepacura, que Pepacura está aqui, ó. Pode falar. Pode falar, fala do pepacura.
Então, que é uma arte com papel, onde você consegue fazer desenhos 3Ds. Esses aqui foram alguns que eu fiz com o meu pai. E a gente até testou com a minha cachorra a reação dela. Até hoje a gente ainda testa porque é muito engraçado. Além do mais, por causa da nossa cachorra, a gente começou a ter muita fruta em casa, com semente. E aí, eu e meu pai, a gente decidiu pegar os Dolce Gusto, cápsula de Dolce Gusto, e plantar. A gente plantou e hoje em dia elas estão enormes, elas estão maiores que isso aqui. A gente tem limão siciliano, tem macieira, e nem deu para deixar nas cápsulas do Gusto, porque elas cresceram muito, muito mesmo. Além do mais, a gente queria colocar nos vasinhos para depois da quarentena a gente sair distribuindo para as pessoas. A ideia acho que da cápsula aí foi bem bacana. A gente entendia que essa fase de quarentena iria acabar, iria em algum momento não seria tão longa, e a gente decidiu plantar essas sementes, e aí a ideia era o seguinte: olha, a hora que terminar a pandemia, vamos doar essas cápsulas, e aí as pessoas vão plantar, e aí a gente distribui isso como uma forma de mostrar algumas coisas que a gente fez durante essa fase, né? Então, acho que é importante que as pessoas tentem fazer alguma coisa em casa, seja alguma oficina com a Pepacura. A Pepacura é bem bacana, porque ele é bem fácil, tá, gente? Depois, no final, a gente vai deixar aí um link aí com alguns projetos, mas a gente imprime numa impressora, num papel mais grosso, e aí você pode só recortar e colar. Dá um pouco de trabalho aí, tem que ter aí um pouco de... Pô, Evandro, não é tão fácil não, mas é bom de fazer. Não, mas tem esse aí do cachorro, mas esse legal, do cachorro e da raposinha, assim, a gente não demorou muito, e eu não achei que não foram projetos muito difíceis, assim, foram os primeiros que a gente fez. Tem esse aqui de baixo, que é um coração, esse aqui também foi bem fácil de fazer, e que a gente gostou bastante, assim, é uma coisa bem legal para fazer em família, é barato de fazer, né? Você não requer tanto material, achar um lugar para imprimir e cola e paciência e tesoura. Mas eu acho que é um bom exercício em família. Eu acho. Até pegando o comentário do pessoal, dentro da temática de vocês, né? Muita gente dentro desse contexto de quarentena diz que não tem o que fazer, que é complicado, que as crianças, que os filhos, e aí você está colocando aí que com papel e cola, né, você consegue criar coisas extremamente interessantes e trazer essa relação aí de aproximação da família, né, pai, filho e todas as outras pessoas que compõem, né, ali junto. Mas vai lá, Manu, fala lá. Eu acho que para começar, e quem se interessa com isso, o mais fácil é o do coração. Esses aqui tem certas partes que você tem que dobrar, que são levemente difíceis. Por exemplo, aqui foi muito difícil, porque a gente já tinha acabado todo o corpo da raposa e só tinha um espaço mínimo para a gente colocar. Mas, entrando nesse ramo que você falou, eu acho às vezes muito difícil, principalmente nesse tempo de quarentena, que ninguém tá podendo sair. E mesmo que às vezes a semana, sem ser na pandemia, fosse estressante, era diferente, era legal e geralmente as pessoas gostavam. E é muito difícil atrair a atenção das crianças, principalmente quando elas já estão cansadas daquele local. Então, eu acho que as pessoas elas tinham que tentar fazer alguma coisa com os filhos. Eu sei que também tá difícil e que tá todo mundo trabalhando, tá tudo estressado, mas é um piquenique no quintal, na sala. Eu e meu pai, uma vez a gente inventou de dormir na sala. Faz um cinema, até de comida, faz um Masterchef de comida, super fácil que o seu filho possa mexer. Sei que tem partes de segurança que é difícil, mas já aí vai deixar o lugar mais afetivo e vai ser um dia mais feliz, mesmo que tenha um certo trabalho de cuidar da criança, mas vai ser legal, né? Tá todo mundo nessa rotina de acordar, já ir para o trabalho, ou acordar, já ir para a escola.
e nem sempre é tão legal. Então, quem consegue ter um tempo para fazer isso, ou até assistir um filme, é muito legal. Mas continuando aqui, a gente tem, eu e meu pai, a gente tinha uma mesa e que a gente foi restaurar ela. Eu e meu pai, a gente joga damas. Então, a gente foi lá e inventou de fazer uma mesa para damas. Hoje em dia, a gente tem esses dois. Esse aqui eu fiz há um certo tempo. E esse aqui eu fiz hoje em dia com o meu pai. Também, nessa parte não dá para ver, mas eu fiz uma galáxia. E aí, provavelmente, eu acho que meu pai vai falar que na época aqui, ele estava tentando me ensinar matemática, multiplicação, e essas coisas muito manuais, em que tem que contar, você precisa de uma certa atenção para conseguir acertar. Ele ainda teve a ideia na época de fazer um contador. Um placar eletrônico. Sim, para... A ideia aqui, ó, aqui na verdade são duas, aqui é uma mesa que era cinza e a gente pintou e montou aqui um tabuleiro, e aqui, na verdade, é uma folha de EVA cortada aqui, desenhado também um jogo de damas. Então, na verdade, são duas peças. Aqui era usando material reciclável, e aí essa aqui vem dentro da cápsula do Dolce Gusto também, e aqui era umas sobras que a gente tinha ido visitar o Mallmaker, ele estava fazendo um projeto, o Mallmaker é um grande amigo nosso, e esse aqui eram umas sobras e a gente também trouxe. A ideia aqui principal era ensinar um pouco para a Manuela, falar, vamos fazer um tabuleiro de dama? Vamos. Então, Manuela, a gente tem aqui um quadrado de 32 por 32, vamos fazer uns quadrados de 4 centímetros. Quantos quadrados vão caber aqui dentro? Ensinar um pouco de matemática, de multiplicação, e depois, no final, a gente tentou ir para um projeto mais de eletrônica, montar ali um tabuleiro, um placar eletrônico interagindo, né? Então, ensinar um pouquinho de programação. Então, a ideia sempre começa com alguma coisa simples e aí vai avançando e vai dificultando um pouquinho. Na época, a gente fez ainda na cápsula Dolce Gusto, tem esta pecinha, e aí a gente usou, tinha pretas e brancas, e era da dama, e aí a gente usou na época porque a gente não tinha isso. Mas, além disso, a gente ainda fez. Isso é muito legal para fazer com criança pequena. Isso aqui é muito legal para fazer com criança pequena, que chama Paper Squish. É muito fácil, é só imprimir ou desenhar um desenho que você queira, pintar, né, fazer do seu jeito. E aí, as sacolas plásticas, você coloca ali dentro de enchimento e vira uma almofadinha. Por fora, para plastificar, eu comprei Durex e você vai passando. Esse aqui, por ser oval, foi levemente difícil, mas é muito legal de fazer e eu acho que todo mundo deveria tentar fazer. Qualquer coisa a gente podia fazer até outra live, tentando ensinar alguma coisa do tipo. Aqui é o painel de fotos que eu tinha falado. E eu e meu pai também começamos a treinar um esporte, que foi ping-pong, e a gente aprendeu a fazer pudim. Mesmo eu tendo errado a calda 3 vezes, a gente conseguiu e o pudim ficou muito bom. Aqui em cima eu estava tentando ensinar Excel para a Manuela, e a gente montou um mercadinho em casa aqui, tem aqui um leitor de código de barras, então a gente montou ali um Excel, onde a gente fazia umas multiplicações, uma soma, e aí no final ele falava qual que era o total da sua compra. Era uma forma ali de ensinar um pouco da parte de planilha mesmo para a Manuela. Aqui são umas letras que ela gosta de fazer, chama Lettering, e aqui em cima tem um projeto também, usando Arduino, que ele faz ele conta a batida do coração. Você segura, ele vai fazendo, vai contando qual é a sua batida, e aí ele vai mostrando aqui, conforme tem o batimento cardíaco, ele pisca aqui, é um coraçãozinho aqui, tá bem pequenininho, mas é um coraçãozinho. Depois aqui, a gente já está finalizando, são alguns projetos que a Manuela fez. Então a gente tem ali o
o TV Bigone, que é um controlinho onde você consegue desligar as TVs. E quando a gente fez, eu e meu pai, a gente tinha que testar, né? A gente decidiu ir num shopping que tinha muita TV. Me senti a própria Frozen da tecnologia. Eu passei assim, desligou todas as TVs. Eu fiquei, gente... Foi muito legal testar. Também tem o Draudio, que é um lápis que canta. Que esse... Ô, Manu, então, você já se entregou agora, o pessoal da loja do shopping vai saber que foi você que desligou. Né? Nossa, já desliguei até na partida de um jogo. Esse aqui é o Draudio também, foi o Malmeja que mandou pra gente. Ele é um projeto também, a Manuela que soldou esse projeto aqui, por isso que eu tenho guardado. Então tem muitos desses projetos aqui, a Manuela que ajudou a soldar. Aqui é a gente se preparando para a oficina que eu falei da Campus. Aqui era um carrinho de linha, aqui era um outro óculos. Esse aqui foi um livro que a Manuela escreveu num trabalho da escola. Depois, ela trabalhou numa ideia de... por que ela começou a trabalhar um pouco ter a ideia de blockchain, né? Da onde que veio, né? Quando as pessoas me perguntam, né? Ela teve uma época que ela queria criar Ela teve uma ideia de criar uma moeda onde moradores de rua pudessem usar somente para se alimentar. E aí foi aí que começou a surgir a ideia de usar blockchain e criar uma criptomoeda social. Esse projeto ele não saiu do papel ainda, mas é um projeto que eu acho muito bacana, eu acho que ele tem bastante potencial e é um projeto que tem um cunho social bem grande. E esse aqui foi o meu penúltimo projeto aqui da quarentena, porque esse aqui foi o meu último, onde eu participei de um podcast com a Liliane, e eu fui falar da Ada Lovelace, e que está nesse livro, e eu recomendo muito, esse livro é muito bom. A cada página conta sobre uma mulher incrível, que mudou muitas coisas no mundo, e eu fiz parte desse podcast, eu recomendo a todos assistirem. Outra coisa é que me sigam no GitHub. O GitHub é um site onde você pode postar as suas ideias e outras pessoas podem replicar. E é neste site onde a gente colocou, na verdade, para as pessoas replicarem o Cacerói. E essa aqui é a minha frase. Não pense só em coisas brilhantes, crie coisas brilhantes. Muito obrigada. Pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, estamos já então, indo aí para o final. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, mais uma vez... Tem umas perguntinhas. Evandro, então, deixa eu pegar aqui, vou dar uma colada lá. Então, assim, a pergunta, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Beleza. Então, a pergunta é a seguinte. Como eu falei lá, né, eu tinha comentado antes, é por isso que eu fiz aquele comentário. Você, como pai, né, a Manu aí, ela colocou várias questões aí que vocês... E eu achei interessante que ela sempre frisou de fazerem juntos, né? Coincidentemente, é um pouco do tema, de fato, hoje, né? Ou seja, você acha, né, que essa questão da criatividade hoje é muito comum você conversar com a criança, até a Manu aí, que tem amiguinhos aí da mesma idade, Manu, se eu estiver errado, até me corrija, tá? Porque é interessante. Mas eu, como adulto, eu gosto sempre de perguntar para uma criança o que é que ela quer ser quando ela crescer, né? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem legal, porque a criança é a única pessoa no mundo que ela não tem compromisso com nada, então ela pode ser o que ela quiser, né? Ela tem essa coisa muito aberta. Eu comecei a ler até um livro que fala sobre a questão da criatividade, e o autor do livro ele fala o seguinte, que quanto mais velho a gente fica, menos criativo a gente fica, né? Porque um bocado de regras são criadas e essas regras vão inibindo a nossa criatividade. E no caso, a Manu está crescendo, né? A Manu já está com 12 anos, é isso, Manu? Vai fazer 13? Vai fazer 12. Vai fazer 13 ou 12? 13. Vou fazer 13. Vai fazer 13. Então a Manu tá chegando aos 13 anos
E por incrível que pareça, essa criatividade está aumentando, ela está indo no contrassenso do que o autor desse livro está dizendo, né? Então, você acha que essa relação, esse trazer, esse buscar e conectar com ela, você acha que isso favorece? Sim, mas eu acredito que esse trabalho eu não faço sozinho, tá? Esse trabalho tem a mãe, minha esposa, é lógico que ela não aparece nas lives, mas ela tem um papel muito importante. Quando a Manuela não contou a história, uma parte da história, mas ela, quando tinha 6 anos, ela queria comprar essa boneca aqui, ó. E aí ela foi vender uns quadros, aqueles quadros pintados à mão lá no salão da minha esposa. Então, você tem muitos... precisa desse apoio muito da família, porque se não tiver, né, eu vejo assim, a criatividade é uma coisa que suja, né? Suja no sentido assim, a criança, quando ela é nova, ela vai riscar a parede, ela vai sujar o chão. É o estímulo da criatividade, e às vezes o pai, a mãe ali, né, eles podam, né, isso. Eles querem que a criança desenvolva a criatividade, mas sentada na cadeira, sem sujar muito, sem dar trabalho. Eu não acredito nisso. A criança tem que experimentar, né? Ela tem que sujar, a Manuela teve uma época que fez muito slime, e eu vi as mães aí aterrorizadas com aquela massa que sujava para todo lado, e a Manuela fez muito, e as amigas vinham em casa, então todas as vezes que ela queria, olha, eu quero pintar, olha, eu quero soldar, então, cara, não é muito normal uma criança soldar, ainda mais quando é uma menina, né, e ainda mais na idade dela. Então, mas é lógico que a gente tem sempre aquele cuidado. E eu não posso também deixar de agradecer a todas as pessoas que sempre apoiaram. Então, tem os eventos, tem as comunidades que, de alguma maneira, apoiam, né? Então, quando a Manuela é convidada, por exemplo, para fazer essa live, é uma forma de apoio, e eu só tenho a agradecer. E é isso que vai estimular a criatividade dela também, né? Porque eu sei que em algum momento ela vai ter que decidir o que ela vai querer ser da vida, mas até lá ela vai falar, bom, olha, o que eu pude... Quais foram as minhas experiências? Eu entendo que o que eu puder promover para ela, eu vou promover. Quer falar alguma coisa? Bom, a pergunta não foi para mim, mas acho que eu posso falar também. Eu não sei o que eu quero ser quando crescer, isso me assusta, entendeu? Parece tipo um monstro, tenho medo. Mas é só isso mesmo, eu tenho medo. Mas também acho que muitos pais... Fazer uma coisa que impacte as pessoas, não é isso que você falava? Não, pode falar. Mas também o que meu pai falou é verdade. Desde sempre, tem muitos pais que são criados para ter o currículo, aquele currículo que a escola te dá para você ir bem nas coisas, e só pensar nesse lado muito estudioso e não deixar a sua criatividade rolar. Tanto que há preconceito com certas profissões por serem não tão como médicos, engenheiros, mas... Remunerado, no caso. Sim, mais artística. E aí eu acho que tem muito preconceito com isso. E sim, eu quero fazer coisas que impactem o mundo. O porém é saber como começar. Mas, Manu, você já está dando um passo importantíssimo, porque só você, né? Você sendo você, né? Você já vira exemplo. Eu compartilhei agora aqui com vários grupos, né? O pessoal está acompanhando isso, só de professores. Eu estou fazendo um curso agora chamado um curso de mídia, né? Mídia para educação, né? Então, assim, a maioria dos professores, eles têm essa dificuldade de como chegar no aluno, do que levar, do que trazer de forma criativa e engajar o aluno. E eu acho que quando eles veem você, eles começam a rever talvez alguns conceitos, a forma que você coloca, essas dificuldades, a forma que você vê o mundo, né? Eu acho que isso é importante. Então, de alguma forma, você sem querer já está fazendo alguma coisa, já está impactando o mundo que você está inserida, né? E parabéns aí, né, por isso, porque isso é muito importante. Que, inclusive, é uma das premissas do Projeto Lizar, né?
A gente não quer ser mais um projeto, né? A gente não quer ser mais uma tecnologia lançada aí ao vento, né? Como várias, aí no processo, né, de construção da ideia, eu verifiquei que tem vários aplicativos que fazem a mesma coisa. A gente, na realidade, quer, até aquela ideia do joguinho tá anotado, tá? Lembra do joguinho daquela última conversa? Então, assim, a gente quer trazer justamente isso, é unir um pouco do conhecimento, da educação, trazer pessoas engajadas como você, para falar um pouco disso, né? Daquilo que às vezes não é tratado da forma correta, né? Que não é falado como deveria ser falado, e se cria esse bicho, né? Você falou, não sei o que eu quero ser, como crescer, quando crescer. Mas na realidade você, sem querer, já está construindo esse futuro, né? Você já disse lá no começo que era criativista. E uma coisa que é legal é que se fala muito, né, Evandro, aí da área de tecnologia, que dizem que logo, logo as máquinas vão substituir várias profissões, né? E assim, isso dá medo a muita gente. Mas assim, uma coisa interessante é a seguinte, que ele nunca vai conseguir substituir a criatividade. Todas as funções, todas as atividades profissionais que envolvem o seu maior foco na criatividade humana, elas têm um índice de substituição muito pequeno, né? Porque não são atividades repetitivas, não são atividades que podem ser ensinadas a uma máquina. Como é que você ensina uma máquina a ser criativa, né? Então, a criatividade é um dom que, graças a Deus, a gente recebe ele, mas poucos desenvolvem individualmente enquanto família, né? Então, eu acho que essa primeira live com vocês, ela foi proposital, né? Para mostrar que, de fato, a gente pode fazer muita coisa com o que tem, né? Aí o Evandro até comentava assim, mas eu acho que não tem muita relação, a logística reversa, resíduo eletrônico e maker, educação, cara, tá tudo isso, sabe por quê? Olha lá, se você observar, tudo que... Estão me ouvindo, né? Estou ouvindo. Tudo que vocês fizeram, a maioria, você trabalhou com o quê, hein, Manu? Você trabalhou com o quê? Com aquele rolinho do papel higiênico, né? Aquele conezinho. Isso não é resíduo? Isso não é coisa que teoricamente é para o lixo, né? A questão dos LEDs, às vezes você usa no Arduino, às vezes você usa uma peça de um equipamento que estragou e já usa para fazer alguma coisa. Então é você ter a criatividade para reutilizar aquele resíduo, né? Aquela peça, aquele dispositivo. Então, obrigado mesmo aqui. Tenho que pegar aqui Tem mais uma perguntinha aqui. Tem um parabéns aqui, Manu, ó. E o Evandro, tá? Parabéns aí do Claudinei. O Claudinei está acompanhando, né? A nossa live aí. Tem uma galera aqui que está acompanhando, mas o pessoal tá meio, assim, é muita tecnologia, sabe, Manu? Então o pessoal às vezes fica meio perdido. Então fica mandando pergunta pelo WhatsApp e tudo. Mas assim, agora para fechar, né? E assim, no caso, a pergunta para os dois, tá? Ser criativo, né? Ser criativo hoje é difícil, né, Manu? É difícil, Evandro. Qual que é a dificuldade em praticar a criatividade? Né? Hoje é uma coisa que se comenta muito isso. O que é que vocês acham? A Manu começa. Tá, ela é mais criativa para responder. Eu acho que, às vezes, pode ser ensinado de geração, por causa desse negócio que eu falei sobre escola e quererem que tirem sempre notas boas e não ter esse lado muito criativo por causa disso. Mas também porque, geralmente, hoje em dia, já criaram tantas coisas que é muito difícil ser o diferente. E, às vezes, as pessoas têm medo de ser julgadas pelo diferente. E, na verdade, as pessoas podem chamar de estranho. Mas, para mim, estranho é o que é diferente para alguém. Porque... não, é só isso mesmo. E, sim, eu acho muito difícil ser criativa hoje, principalmente porque... tem aquele medo de ser tão diferente que as pessoas não quererem, né? Assim, ai, que estranha. Tem esse medo desse preconceito. E eu acho que também o tempo. Às vezes você precisa de uma iniciativa tanto de você, mas tanto de alguém que te apoie. Porque eu tenho certas amigas que queriam fazer coisas, porém
sem o apoio dos pais, elas não estão conseguindo. E eu acho isso muito importante. Mesmo que não seja o apoio dos pais, tem o apoio de alguém. E isso é muito difícil de ter hoje em dia, às vezes. E também o tempo, porque às vezes você quer ir lá fazer um negócio diferente, só que alguém está ocupado, o tempo é uma coisa bem difícil. Pode complementar. Cara, a criatividade é uma coisa que todo mundo tem esse dom da criatividade, né? Acho que conforme a gente vai crescendo, acho que você colocou bem, isso vai sendo... Ele vai parando, né? De alguma maneira ali, ele vai estacionando, vai... Eu não sei o que acontece, mas essa fagulha, ela tá lá, em todo mundo tá ali. E o Brasil, a gente é um povo bem criativo, você olha aí, você vê muita solução de baixo custo, né, de low cost, que a pessoa usa a criatividade ao máximo, que você olha e fala assim, meu, não preciso tanto dinheiro para criar alguma coisa. E às vezes tem pessoas que têm o dinheiro e não têm a criatividade, né? Então, a gente é um país que eu vejo que tem muito potencial, a gente usa muito bem a criatividade, principalmente em áreas ou regiões que são bem subdesenvolvidas. Você vê ali a criatividade realmente aflorar. Criatividade eu vejo que é uma coisa que você tem que trabalhar todo dia na criança para que ela se exercite e crie coisas todos os dias e entenda e aprenda. E é isso que eu tento fazer, né? Então, quando eu vou mentorar ou quando eu vou apoiar um projeto ou quando eu vou conversar com alguém, eu nunca vou com o intuito só de passar o meu conhecimento, mas de aprender. É ali naquele momento ali que eu vou estar exercendo a minha criatividade, que eu vou estar colocando a cabeça para pensar, vou estar trazendo insights. É muito difícil falar assim, não, eu vou fazer uma palestra, minha palestra é toda pensada, palavra a palavra. Não é. Mas eu ando com um caderninho onde eu tenho umas ideias assim bem loucas e eu anoto. Então, uma dica que eu dou para todo mundo cara, tenha um Moleskine, você não precisa ter um computador de última geração, um celular de última geração. Então, se você tem uma ideia e você acredita nela, corra atrás, se apoie e procurem pessoas que possam realmente te engajar. E a criatividade realmente é uma das formas, aí é um dos pilares, acho que move as pessoas, né? São induzidas através da criatividade. Outra coisa que você falou da criatividade nos adultos, eu tenho uma teoria que eu acabei de criar, estava pensando, né? Vai rápido, assim. Uma teoria minha por causa de... Eu acho que quando você vai e tem a sua própria empresa, que seja diferente, você tá tendo uma criatividade para fazer aquilo. E é uma coisa que você gosta. Mas por medo de não dar certo, de você não conseguir se sustentar com aquilo que você está fazendo, as pessoas param e falam, não, eu vou arranjar um emprego onde eu consiga me sustentar. E eu acho que isso também corta um pouco da criatividade dos adultos. Esse medo, eu não tenho certeza, né? Não sou adulto, você tem que me responder também. Bacana. Eu acho que é isso. Legal, acho que a reflexão é essa mesmo, mano. E assim, sobre o livro que eu falei, o nome do livro é O Manual do Pensamento Criativo. O nome do livro é Manual do Pensamento Criativo. Ela é uma obra especificamente do Book, né? Daquele aplicativo lá de livro. Não é propaganda, não é merchan, mas assim, é o aplicativo que eu utilizo e ele tem algumas obras que são produzidas por ele. Essa obra é uma obra do próprio aplicativo. Muito legal. Ela é baseada em teses, em estudos e pesquisas. E fala sobre isso, né? Essa questão de quanto mais velho você vai ficando, menos criativo, e vai explicando por que essa criatividade ela vai reduzindo, né, com o passar do tempo. Mas sobre a questão do diferente, Manu, até para falar para você, se você parar para analisar, a maioria que criaram as grandes coisas do mundo, elas foram chamadas de diferentes, né? Elas foram tratadas como diferentes. Elas estavam fora do normal, né? Então, a gente está fora do normal é porque a gente está tentando, com certeza, trazer alguma coisa diferente para a humanidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Se a gente estiver diferente, a gente está no caminho certo. Acho que é mais ou menos por aí, mano. Eu concordo contigo. Bacana, cara. Legal. Pessoal, obrigado, Manu. Obrigado, Evandro.
valeu mesmo por essa oportunidade de estarem aqui com a gente, tá? Compartilhando, né? Manu não vai ser a primeira, você já fez ali a proposta de fazer uma live para ensinar alguma coisa, ó, vai selecionando lá. Vamos, tá? vamos. Sobre a questão da montagem, né? Como é que é o nome lá dos bonequinhos? Paper Não é bem... Paper? Não, Pepacura. Ah, tá. Pepacura. Tem sites onde tem o download. Tem também... Eu comecei, quando eu falei lá, aquele ali eu já vi, tem umas coisas que são bem legais de fazer, bem grandes, interessante. Aí você já conhece o Cubecraft? O Cubecraft ele é mais simplesinho, porque é quadrado, né? Você faz os personagens, aí tem o site, se eu não me engano, é cubecraft.com, se eu não me engano, e lá você baixa igualzinho também, né? Os formatos lá e corta e cola, é o mesmo esquema de montagem, só que ele é em forma de cubo, né? Então os bonequinhos são em forma de quadrados, né? E no caso paralelepípedos, cubos e esse tipo de formato geométrico. Aí vamos fazer aí quem sabe uma oficina dessa aí, pega um coraçãozinho daquele pra gente começar a montar, né? Eu não sei se dá para montar tudo na live, mas eu acho que dá pra gente começar. Então, obrigado mais uma vez, tá? Também agradeço por estarem com a gente junto no projeto, né, terem acreditado, o Evandro aí como mentor, tá sempre próximo aí da gente, né? Mais um comentário aí. Essa Elizabeth falando, essa garota já tem pé na escola como professora, é bem didática ela, ó. Você não sabe o que quer ser, acho que já tem gente que já tá visualizando aí para frente, viu, Manu? E então, assim, acreditar nesse projeto, a Manu deu vários insights, que tá tudo anotadinho, né? O Evandro também, né? Agradecer a Fomenta, né? Porque esse projeto, essa aproximação aconteceu por causa da Fomenta Vale, né? O Claudinei, a Alessandra e todo o pessoal lá da Fomenta Vale. E esse é o primeiro de vários que vão acontecer. Espero que vocês possam aparecer novos. E na sequência aí, vou dar um feedback aí de como é que foi essa live de hoje e agradecer aí a vocês a presença mais uma vez, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Fazer mais algum comentário, alguma coisa? Todo mundo que fez os comentários aí. Muito obrigado você, Jorge, aí mais uma vez pela oportunidade. É um prazer para a gente estar colaborando aí com o ecossistema e trazendo um pouco de informação. A gente sabe que é um pouquinho, mas é de coração. Mas quem quiser acompanha aí meu trabalho aí e o da Manuela. O da Manuela no Instagram é Manuela Merotti, o meu é Pai da Manuela. Valeu, gente. Obrigado.